Olá pessoal do sétimo ano do colégio Milton Borges Ipiranga, tudo bem? Que saudade de vocês, gente! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a aula do segundo roteiro de história desse quarto bimestre. Eu venho te dar uma dica aqui, ó. Não deixe de fazer as atividades do quarto bimestre. O ano está terminando. Esse ano ele foi atípico, mas ele não foi um ano perdido, tá? Todos os roteiros estão lá. Se você ainda não fez, vai na escola. Toda quinta-feira tem a entrega do material e também a devolução das outras atividades que vocês já pegaram. E se não pegou ainda dá tempo de fazer. Não deixa para a última hora. Iniciamos agora o quarto bimestre, hoje na nossa segunda aula, e nós vamos falar aqui na aula de História a diversidade étnico-racial na América Portuguesa. Nós vamos fazer um apanhado de algumas situações que a gente já trabalhou, ok? Uma espécie de revisão de aulas passadas, iniciando esse quarto bimestre. E para começar, eu fiz aqui, não sou muito bom de desenho, mas fiz mais ou menos aqui um esboço cartográfico aqui do mapa do Brasil. E na aula de hoje eu vou falar de dois temas, vou escrever aqui de vermelho, tá? Nós vamos falar sobre as bandeiras e nós vamos falar também sobre as capitanias hereditárias. Ok? O primeiro a chegar aqui na América, né, assim como conta a história, foram as caravelas de Cristóvão Colombo, lá na América Central, tá? Ele veio financiado pela coroa espanhola. Mais adiante, colonizaram a América do Norte e um tal Pedro Álvares Cabral, horas depois, acabou vindo para a América do Sul. Ele tinha a ideia de ir para as Índias, mas acabou passando por aqui a pedido do rei de Portugal, e percebeu que algumas riquezas poderiam ser encontradas aqui, mas ele não teve muito tempo para fazer isso. Uma das coisas, ele percebeu que a terra era muito fértil e tudo que se produzisse nessa terra poderia ser usado mais adiante, ou explorando possíveis riquezas, ou até mesmo na agricultura e na pecuária. Porém, uma das ideias que eles tiveram foi a exploração desse território. E assim, quando eles chegaram aqui, com o passar do tempo, eles começaram a chegar aqui na região de Salvador, tá? E começaram a fazer uma espécie, assim como fizeram na África, um périplo de ponto em ponto, até chegar nessa região aqui, que é a Baixada Santista, mais precisamente São Vicente, onde eles criaram a primeira vila e começaram a explorar todo o litoral. Quando os espanhóis ficaram sabendo, os espanhóis que tomaram a América Central ficaram sabendo que os portugueses estavam dominando parte do litoral na América do Sul, eles resolveram fazer o seguinte: vamos pegar o território da América do Sul e vamos separar em duas partes. E aí, Portugal e Espanha se juntaram, os dois reis, na cidade de Tordesilhas, que fica na Espanha, e criaram um tratado lá. Vamos dividir a América em duas partes. Lembrando que ainda temos, não sei se vai dar, deixa eu virar para esse lado aqui, ó. Ainda temos toda a parte da América do Sul. Então a menor parte territorial ficou para Portugal. E a primeira coisa que o rei de Portugal fez foi pegar essa parte territorial que ele estava explorando e dividiu em 15 faixas de terra. Eu não contei aqui, mas acredito que tenho 15 faixas de terra. A cada uma dessas faixas de terra, ele ele cedeu para uma família rica portuguesa que tinha ali a incumbência de explorar cada faixa de terra. Começamos então ali a atividade de exploração, ou a colonização de exploração. O que significa essa colonização de exploração, professor? Tudo que era produzido, retirado dessa parte da colônia portuguesa, que hoje a gente sabe que é o Brasil, era levado diretamente para Portugal, ou seja, todas as riquezas daqui eram levadas para ser usado lá. E
cada faixa de terra dessa foi chamado de capitania hereditária. Mas por que capitania e por que hereditária? Capitania porque tinha um proprietário que era um donatário, era chamado de donatário, e esse proprietário ele poderia passar para o seu filho a posse dessas terras quando ele já não pudesse mais lavourar, digamos assim, trabalhar nessa terra. Então ele já passava como forma de herança para o seu filho. E cada território desse tinha um líder que era o capitão hereditário ou donatário. Essa primeira divisão feita entre Portugal e Espanha, vou colocar aqui, ó, Portugal, terras que pertenciam a Portugal e terras que pertenciam à Espanha, tá? Essa divisão acabou fazendo com que Portugal recebesse a menor quantidade de terras, ok? A menor quantidade de terras. Mais adiante, o Brasil passou por várias atividades de exploração. Dentre elas, a primeira foi o pau-brasil, né, que era uma árvore na qual se tirava uma tintura para atingir os tecidos, e foi levado em grande quantidade, explorando ali o trabalho dos indígenas. Muitos indígenas, principalmente dessa região, que não aceitavam o trabalho escravo, foram mortos em grande quantidade. E a esse período ficou conhecido como genocídio indígena. Como a atividade de escravizar negros ainda era muito pequena na América, o rei de Portugal, ele resolveu fazer o seguinte: vamos trazer alguns soldados, chamados esses soldados de bandeirantes, e esses bandeirantes eles vão ter a função de fazer expedições de apresamento. O que seriam essas expedições de apresamento? Vai entrar na floresta, na mata, para capturar quem? Os índios. E aí eles começaram essas expedições de apresamento, que era chamado de captura dos índios que estavam no interior. E o que era o interior, professor? Era aqueles índios que acabavam indo para a floresta, para o sertão, para a mata, para se esconder de um possível ataque do homem branco. E foi nesse processo de tentativa de captura dos índios, né, que os bandeirantes, que geralmente viviam aqui na região de São Paulo, que era chamado de São Paulo Piratininga, foram para a região mais oeste, tá? E acabaram nessa região aqui, ó, encontrando um produto que foi tema das aulas passadas. Eles encontraram o que na região aqui das Minas Gerais? Ouro. E começam a explorar esse ouro. Lembrando que toda essa parte aqui, ó, do litoral, eles plantavam cana de açúcar. E agora exploraram outro. Tiveram outros, mesmo com a exploração do ouro e da cana, havia muita necessidade de ter ali uma mão de obra. Então, muitos desses bandeirantes, em suas expedições de apresamento, tentaram por diversas vezes capturar esses índios, a ponto de ter um bandeirante que acabou saindo daqui da região de São Vicente e indo para o sul, margeando um território, e em cada lugar que ele ia, ele fincava uma bandeira com o brasão de São Paulo e com o brasão da coroa portuguesa. Por isso que essas expedições foram chamadas de bandeirismo ou expedições de bandeira, tá? Porque eles demarcavam um território. E aí tivemos aí um bandeirante chamado Raposo Tavares, ele mesmo, que acabou demarcando o atual território brasileiro. Quando o rei da Espanha percebeu que aquela linha que era o Tratado de Tordesilhas, ela tinha se afastado e agora ela tinha uma nova demarcação, o rei da Espanha ficou pé da vida e falou o seguinte: não vira, esse território é nosso. Poxa, o rei de Portugal falou, mas o restante do território, que deveria também ser nosso, você ficou com a maior parte, então é justo que esse pedaço aqui seja
nosso. E aí eles fizeram um novo tratado para substituir esse tratado de Tordesilhas. Criaram o Tratado de Madrid, que substituiu o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Madrid deu a nova demarcação do atual território brasileiro, a qual a gente conhece hoje. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido, que tenham gostado, e a gente continua nas próximas aulas. Beijo do gordo e até a próxima. Tchau, tchau!